que Jesus fez nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Para onde Jesus foi durante esse tempo? Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relatam que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. Nos momentos finais, ele proferiu as palavras imortais "está consumado", conforme registrado no livro de João 19, versículo 30. Em seguida, ele inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz por pouco tempo antes de ser retirado e envolto para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos e ele ressuscitou dos mortos. Após sua ressurreição, ele se mostrou aos seus discípulos, começando por Maria Madalena. Posteriormente, ele ascendeu aos céus. No entanto, muitos se perguntam o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Para onde Jesus foi e o que ele fez? Este vídeo tentará responder a essas perguntas. A Bíblia, especialmente os evangelhos sinóticos, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como a descida ao inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João concentram-se principalmente nos eventos que antecederam a crucificação de Jesus e sua ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição está mais enraizado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. No entanto, podemos compreender esse período crucial. Uma das revelações mais claras do paradeiro de Jesus nos 3 dias de morte pode ser extraída de sua conversa na cruz. Conforme a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando Jesus entrasse em seu reino, escrito em Lucas 23, versículo 42. Para isso, Jesus responde: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Isso sugere que após sua morte, Jesus foi para o paraíso ou céu. Isso faz sentido, pois em seus momentos finais, Jesus declarou o comprometimento de seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, só poderia estar em um lugar de bem-aventurança e amor eterno, ou seja, o céu. No entanto, há outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus em 1 Pedro 3, versículos 18 a 20. Diz: "Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água." Esse trecho pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, poderia significar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi para o inferno ou Hades e fez uma proclamação aos espíritos em prisão. Dessa perspectiva, esses espíritos que Jesus abordou poderiam ser tanto demoníacos quanto humanos, talvez até anjos errantes. É provável que os espíritos mencionados no trecho sejam anjos caídos, aqueles que foram aprisionados por violar a lei de Deus, juntamente com Lúcifer, que os enganou e os virou contra seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes do tempo de Noé. Embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus comunicou aos espíritos aprisionados, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, já que os anjos não podem ser salvos, conforme Hebreus 2, versículo 16. É provável que Jesus proclamasse e declarasse sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Dessa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outro trecho bíblico que nos fala sobre o paradeiro e as atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é Efésios 4, versículos 8 a 10. Diz assim: "Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens." Ele subiu, o que significa, senão que também desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todo o universo. Como Paulo escreveu, referenciando o Salmo 68, versículo 18, quando Jesus subiu às alturas, levou muitos cativos. Isso é interpretado como Jesus, após garantir a salvação na cruz, reunindo todos os redimidos que estavam no paraíso e levando-os para sua morada permanente no céu.
Essas eram pessoas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão na cruz e todos os outros que haviam sido justificados pela fé. Ele os conduziu de Hades, o lugar dos mortos, para o novo lar espiritual deles. Outra interpretação possível de Efésios 4 é que, nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Então, ele subiu em triunfo, ou seja, voltou ao céu vitoriosamente como Deus. Essa perspectiva também encontra base em Mateus 12, versículo 40, que diz: Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. É importante ressaltar que os detalhes exatos do que aconteceu durante esses 3 dias não são explicitamente delineados na Bíblia, e várias tradições cristãs têm perspectivas diferentes sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto: Hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos dá a confiança para afirmar que ele foi para o paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e completar sua obra de redenção. Muito obrigada por assistir até aqui. Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Por favor, nos apoie se inscrevendo em nosso canal, curtindo e compartilhando este conteúdo. Vamos espalhar o Evangelho para mais pessoas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.